Se você tá percebendo que tá tendo muito enjoo, que você tá com sensação de barriga muito inchada, sua barriga incha, algumas coisas que você come você passa mal, às vezes faz vômito, às vezes precisa ir no banheiro, e assim, do nada, começou isso? Senta aí que esse vídeo é pra você. Vamos falar sobre intestino irritável e intolerâncias, à lactose e à frutose, que quase ninguém fala. Ser intolerante à fruta, isso existe. Vem comigo que eu vou te contar. Gente, então, vamos falar sobre, na verdade, é uma atualização de um vídeo que eu já fiz aqui há algum tempo no canal, quando eu ainda estava grávida, que eu falei sobre as minhas intolerâncias e sobre o intestino irritável, né? Que foi algo que eu adquiri antes da gravidez e no decorrer eu fui tratando e trabalhando, e eu vou fazer hoje uma atualização de como que eu tô hoje, né, com relação a essas intolerâncias e ao intestino irritável. Mas primeiro, para contextualizar, se você quiser fazer assim, nesse primeiro vídeo que vai aparecer aqui no card, eu expliquei o que é o intestino irritável, o que causa, quais os sintomas. Então, se você quiser saber um pouco mais, depois que você terminar esse vídeo, você pode assistir esse vídeo, que ele tá bem completinho, bem fácil de entender. Então, vamos falar primeiro sobre o intestino irritável. Gente, o intestino irritável, ele, como vocês vão ver no outro vídeo, ele é causado por estresse, né? Basicamente, ela não tem nada que, nenhum diagnóstico, nada que, nenhum exame que prove isso, né? Que mostre alguma coisa, que tenha alguma inflamação, nada. Então, ela é basicamente uma doença do século, digamos assim, uma doença altamente não é psicológica, mas é causada pelo estresse, por ansiedade, por depressão, é totalmente psicológico. A gente já ouviu falar que o estômago, né, o nosso estômago, o intestino, ele é o cérebro do restante do corpo, né? Então, a gente, com tanta coisa para fazer, com ansiedade, vivendo essa vida loucamente, a gente acaba bagunçando todo o metabolismo, né? Como o metabolismo funciona, e isso atinge sim o nosso intestino, os nossos órgãos de digestão, né? E isso não tem não tem um tratamento específico. No meu caso, já vou dizer aqui pra vocês, no meu caso o que foi tratado foi principalmente a questão da ansiedade. Eu era uma pessoa que trabalhava muito, então eu era muito estressada, tinha muita coisa pra fazer e sempre com muita ansiedade, porque eu trabalhava sempre com tempo. Então, isso foi agravando, e aí eu fui descobrindo aos poucos do que eu precisava, né? Inclusive outros diagnósticos que eu tinha, como de labirintopatia, que eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês falando, também foi causada por causa da ansiedade e do estresse. Então é algo muito sério, é algo que a gente precisa ouvir a gente, ver dentro do nosso corpo o que tá se passando para poder entender a real causa. Então, fui em gastro, eu fui no caso num otorrino, né, por causa da labirintite, que eu sentia muita tontura. E aí todo mundo chegou no diagnóstico, a ansiedade, né, principalmente na idade que eu tava, na faixa entre 25 e 30 anos, não é comum ter, por exemplo, uma labirintopatia, não é comum ter algo assim mais agravante no sistema digestivo. Então, a ansiedade, basicamente. Então, como que eu fiz para tratar? Fiz terapia para controlar a ansiedade. A gente sempre vai ser ansioso. Todo mundo, todo ser humano é ansioso, que a gente tem essa tendência a ser ansioso. Então, a gente precisa controlar os níveis de ansiedade, saber quando você está ansioso, saber quais são os sintomas que o seu corpo emite quando você está ansioso. Então, procurar uma terapia é o primeiro passo, tá? Não pense que você vai tratar apenas com o gastro, apenas com remédio, apenas com alimentação. Mas principalmente o tratamento de intestino irritável é com terapia, é controlar a sua mente, controlar as suas ansiedades, controlar como você lidar consigo mesmo e começar a entender o seu corpo, começar a ouvir o seu corpo. Esse foi o primeiro passo. Fiz também uma dieta chamada Gente, esqueci o nome. Eu queria realmente esquecer o nome dessa dieta. É uma dieta que ela tirava muitos alimentos que faziam low food map, lembrei. Que fazia mal, né? Que teoricamente fazia mal. Mas não eram todos os alimentos que me faziam mal. Então eu precisava entender quais eram os alimentos que me davam gatilhos que faziam fazer mal, fazer barriga inchada e tudo mais.
né? Então, eu fiz essa drástica, tirei exatamente tudo que fermenta, tudo que é ácido. Então, do meio pro fim eu não tava comendo quase nada, né? Coisas que não me faziam mal, coisas que engordavam. E aí eu fiz essa dieta, eu fiz ela basicamente no começo da gravidez e depois eu fiz ela adaptada no meio da gravidez. Quer dizer, antes da gravidez e fiz adaptada no começo da gravidez. Mas a que mais funcionou foi a adaptada, né? Porque a gente identificou qual eram os alimentos que me faziam mal. E aí a gente foi tirando todos eles e depois adicionando aos poucos para que o corpo fosse se adaptando novamente, né? E com isso a terapia rolando, entendeu? Então, assim, uma coisa não descartou a outra. Então, fiz uma dieta, entre aspas, né? De retirar e identificar os alimentos que me faziam mal. Outra coisa teve alguns medicamentos que o gastro me passou, que era mais para proteger o intestino, proteger o estômago, e aí isso foi o diagnóstico dele, eu não me lembro aqui qual foi o medicamento, e que teve sim alguma diferença, né? Quando eu não tomava o remédio eu sentia um pouco, mas basicamente foram essas 3 vias, né? A terapia, a alimentação e medicamentos, né? Todos esses 3. Mas hoje, depois de 2 anos, 2, 3 anos desse primeiro diagnóstico, eu não sinto mais nada, né? Tanto das intolerâncias à lactose ou da frutose, eu não sinto mais nada. Uma coisa que todos os médicos já me acompanharam, principalmente o meu gastro, identificou dessa mudança, dessa cura, digamos assim, foi o controle do estresse, né? Porque agora eu trabalho em casa, e a gravidez. Engraçado, né? A gravidez, ela às vezes nos tira muita coisa, né? Digamos assim, só que ela também, o corpo ele é tão inteligente que ele entende que para que o feto tenha o melhor desenvolvimento, ele precisa melhorar o corpo que está gerando esse feto. Então, as intolerâncias sumiram após a gravidez, tanto que no 3º trimestre eu já estava comendo muita coisa, inclusive coisas que tinha lactose. E aí depois do parto em si, não tive mais nenhum problema, não tive mais problema de inchaço, não tive mais nenhuma intolerância, não tive mais nenhuma dor no estômago. E isso se deve, claro, à terapia, meu estilo de vida que mudou, né, obviamente, e também a questão da gravidez, né, incrivelmente, né, pode ser uma das explicações para os sumiços dos sintomas do intestino irritável. É claro que o intestino irritável pode voltar? Sim, porque ele é altamente psicológico. Então, meu estilo de vida mudou, eu me reconheço, sei tudo. Então, os alimentos não fazem mais mal. Mas se eu não tiver controlado, isso pode ser passivo tanto de uma pessoa que teve como quem nunca teve. Agora, falando sobre... Demorei muito pra falar de intestino irritável, né? Falando sobre a intolerância à frutose. A intolerância à frutose é exatamente isso. Intolerância ao açúcar, chamado frutose, ao açúcar presente nas frutas, né? Então, tem frutas que têm mais índices de frutose e outras têm menos. Então, normalmente, quem tem uma intolerância mais leve vai sentir algumas frutas, né? E quem tem uma intolerância maior vai sentir mais frutas, né? Então, assim, também a intolerância à frutose, ela pode ser causada pelo estresse. No meu caso, também foi. Claro que deve ter outras causas, mas eu não conheço nenhuma, do que eu estudei, eu não conheço nenhuma outra causa da intolerância à frutose. Então, é assim, alguns, por exemplo, coisas mais... Abacate, por exemplo, é o que tem menos... Quer dizer, é mais difícil de alguém ter intolerância porque ela quase não tem açúcar. Já, por exemplo, a laranja, ela tem mais um pouco de açúcar natural, então ela causa um pouco mais de intolerância em pessoas que têm intolerância à frutose. E o diagnóstico é feito por exame de sangue, né? Você tira, é igual o exame de glicose, que você tira o sangue, toma um negócio bem doce e aí fica fazendo a coletagem de sangue. É basicamente essa da frutose, do mesmo jeito. Só que em vez de você tomar uma quantidade de açúcar, você toma o açúcar da fruta, que é a frutose, né?
assim como o da lactose, é do mesmo jeito, faz a mesma coleta de sangue, e aí toma um líquido lá que tem muito lactose mesmo, né? E aí vai deixar o seu corpo reagir ali à lactase, fazer o efeito ou não. E aí tem esse resultado, né? De qual nível que você tem de intolerância e se mostra ou não intolerância. Normalmente, indivíduos adultos tendem a ser intolerantes à lactose, né? Tendem a não ter tanta produção de lactase como um bebê, como uma criança. Porque nós vamos deixando de produzir em quantidades altas a lactase, né? Porque nós somos mamíferos, nós mamamos na infância, logo depois a gente não tem essa necessidade. Então, todo mundo vai ter um certo nível de intolerância à lactose. Só que alguns vão ter mais, outros menos, né? Nem todo mundo vai ter o sintoma de, comi um queijo, vou pro banheiro, ou bebi um leite e vou vomitar. Nem todo mundo tem esse nível, mas todo mundo tem um pequeno grau de falta de lactose. Se você é um adulto, for fazer esse teste, provavelmente você vai dar uma intolerância mesmo sem sentir nada. O que vai determinar se você vai fazer ou não é se você tem alguns sintomas de intolerância à lactose, que é enjoo quando come algum derivado de leite ou leite, vai ao banheiro, isso diarreico mesmo, né? Chega a vomitar ou só inchar. No meu caso, eu só inchava a barriga logo depois que comia alguma coisa de leite. Na hora que caía, eu sentia, caía, eu já ficava mal, né? E aí, essas duas intolerâncias, elas foram tratadas, elas podem ser tratadas também com dieta, né? E aí, cabe a você encontrar um profissional. Eu indico, de início, né, procurar um gastro, que ele vai fazer todos os exames para descartar todas as outras possibilidades, todas as outras doenças, como gastrite nervosa, que pode ser também, a pessoa que tem intolerância tem intestino irritável, talvez também possa ter gastrite nervosa, que é aquela inflamação no intestino, que é causada, assim, uma queimadurinha, assim, causada justamente pelo estresse, né, porque não é hormônio, mas é muita coisa que joga lá no... Entendeu? Que o estresse causa lá. Enfim. E aí você procura primeiro o gastro e aí ele vai te fazer todos os exames, descartar todas as outras possibilidades que vão ser de acordo com o seu sintoma que você tenha. E daí, talvez ele te indique para uma nutricionista, para um nutrólogo, alguma coisa nesse sentido. E se ele não te indicar, tô te falando aqui, indica por experiência própria, por muitas outras pessoas que eu já conversei e pelo meu próprio médico, que ele me indicou, terapia é um dos tratamentos principais para quem tem intestino irritável. Então, se você tem, corre, procura se conhecer, procura tratar a sua mente, porque é algo que a gente pode ser livre, fala que não tem cura, mas pode ter um controle. Eu sou prova viva que o intestino irritável tem controle e eu consigo hoje viver uma vida saudável, como tudo de leite, como tudo de lactose, como tudo que você imaginar, glúten, tudo, coisas que me faziam mal, principalmente a ameixa, como a ameixa inteira, eu sinto nada, graças a Deus. E eu resolvi gravar esse vídeo porque no outro vídeo que eu gravei, eu recebi muitos comentários de pessoas falando, nossa, gente, não tem ninguém que fala sobre isso, é necessário falar e tal. E deixa aí nos comentários as suas dúvidas, assim como eu respondi lá no outro vídeo, eu vou responder aqui, a gente pode fazer um fórum aqui, né? Pessoas que já tiveram, como que estão hoje e tudo mais. Eu queria fazer essa atualização para vocês e trazer essas informações, talvez básicas, mas acho que iniciais para você procurar um tratamento, né? Procurar a sua liberdade para comer, porque não é fácil você ser privada de comer tudo, e aí você acha que você não pode comer nada, e isso te causa muito mal, né? E a pessoa já tá com aquele grau de ansiedade muito ruim, então é muito difícil, né? É muito difícil, mesmo quem tem uma intolerância só, imagina que tem várias, né? Conheço pessoas que têm, desde das que eu tinha intolerância à lactose, a glúten, a frutose, intestino irritável, tudo, né? E aí é muito ruim, porque você se vê numa situação que você não pode comer nada. Eu vou comer o quê? E aí se sente mal, se sente frustrada, e é muito ruim, acaba sendo pior. Então, quanto antes você começar um tratamento e controlar essa ansiedade, controlar seus desejos, controlar o seu corpo, se conhecer, é melhor.
Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai se ajudando aí, né? A gente precisa de apoio. Deixa sua curtida, compartilha com aquela pessoa que você acha que tem esses sintomas, que se sente mal, e vai ajudar bastante para ela iniciar um tratamento, né? Se inscreva no canal, que sempre a gente tem algumas dicas aqui, tanto dicas de casa, quanto reviews, quanto dicas de maternidade. Nosso canal aqui é de dicas, né? De dicas e orientações e experiências que a gente acaba vivendo e gosta de compartilhar com vocês. Então é isso, gente. Beijos de luz!